Olá? E se a nossa conta bancária fosse menos sobre números e, sei lá, mais sobre a nossa conexão espiritual? Na análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia que é bem radical. Bom, vamos começar com uma pergunta que já vai direto ao ponto. Será que a vida financeira é só sobre planilhas e investimentos? A perspectiva que estamos explorando aqui defende que não. Na verdade, a tese é que finanças são um assunto 100% espiritual. E olha, entender isso pode mudar o jogo completamente. A premissa central dessa visão é muito poderosa. A nossa realidade financeira, de acordo com a fonte, é um espelho, um reflexo direto do nosso conhecimento espiritual. Então, a escassez material seria, na verdade, um sintoma de que falta algum conhecimento nessa área. Ok, vamos mergulhar agora no primeiro grande tema. Sabe aquela ideia de que a riqueza precisa vir de um esforço super doloroso? Então, aqui ela não é vista como uma virtude, é vista como um mito que precisa ser questionado. Essa perspectiva vai buscar a origem dessa crença lá em Gênesis e a identifica como uma maldição. Sabe, aquela mentalidade de que, para prosperar, o trabalho tem que ser uma luta, algo exaustivo, estressante, conquistado na base de muito suor. E aqui fica bem claro o contraste fundamental. De um lado, a gente tem uma abordagem de finanças que é toda movida pela exaustão e pela ansiedade. Do outro lado, uma que se baseia na confiança, na provisão, no descanso e na autoridade espiritual. São dois mundos, né? E essa citação, nossa, ela resume tudo de um jeito muito impactante. A transição que está sendo proposta é sair de uma vida de esforço que desgasta para uma vida de provisão pela graça. Onde, como diz a fonte, a bênção do Senhor é quem enriquece, e ela não acrescenta dois. Isso tudo nos leva ao próximo conceito, que é fundamental, uma mudança de identidade. A ideia é deixar de se enxergar como um trabalhador que vive na luta para se ver como um herdeiro. A fonte define herdeiro de um jeito bem específico. Não é alguém que conquista um status por mérito, mas alguém que já ocupa uma posição de direito legal. Ou seja, é uma questão de identidade e não de performance. Segundo essa visão, um herdeiro age como um rei. Em vez de ficar suplicando ou implorando, ele assume sua posição de autoridade. Ele usa as palavras para declarar e para chamar à existência a realidade que ele busca. Pensa bem, um rei não fica descrevendo o caos do reino dele. Ele determina a ordem. Certo. Agora, vamos para outro mito bem comum que essa abordagem quer desconstruir. Aquela ideia de que a gente pode simplesmente pedir dinheiro direto para Deus. Agora, uma pergunta que parece simples, mas que a fonte usa para desafiar totalmente o nosso entendimento sobre de onde vem a nossa provisão. E a resposta sob essa ótica é surpreendente. Apenas uma. Então aqui está o pulo do gato, sabe? A distinção é crucial. A fonte argumenta que um emprego, um negócio, um investimento, eles não são a verdadeira fonte da provisão. Eles são apenas canais, recursos que a fonte divina usa para nos abençoar. A dependência, portanto, não está no recurso, mas sim na fonte. E essa distinção toda nos leva ao ponto final, que talvez seja o mais profundo de todos, a mudança completa da razão pela qual a gente trabalha. A fonte apresenta esse cenário para provocar mesmo uma autoanálise. A resposta a essa pergunta revela qual é a verdadeira motivação por trás do nosso trabalho de todo dia. E aqui está a conclusão dessa lógica toda. O objetivo, segundo essa visão, é ir muito além de trabalhar só por necessidade. É chegar num ponto em que o trabalho flui não do que se precisa fazer, mas de quem se é, um herdeiro, agindo a partir de um lugar de identidade, de propósito. E a reflexão que fica é: o que governa a vida profissional de alguém? A necessidade ou o propósito?